Você já imaginou se deparar com uma história tão perturbadora e devastadora que desafia toda a sua compreensão sobre moralidade e justiça? A Bíblia está repleta de narrativas poderosas e profundas, mas a história que vamos explorar hoje, encontrada no livro dos Juízes, capítulos 19 a 21, é uma das mais sombrias e chocantes. Antes de mergulharmos nessa história, quero alertá-lo. O conteúdo é denso, emocionalmente pesado e, em certos momentos, doloroso de acompanhar. No entanto, essa história oferece lições valiosas que não podemos ignorar. À medida que a história se desenrola, você verá como as escolhas que fazemos, tanto individuais quanto coletivas, podem nos levar a consequências catastróficas. Mas também veremos como, mesmo nos momentos mais obscuros, há uma chance de redenção e graça. Vamos começar nossa jornada por essa narrativa e, no final, refletir sobre as lições poderosas que podemos extrair para nossas vidas. Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que morava na região montanhosa de Efraim adquiriu uma concubina de Belém de Judá. Imagine a cena. Um homem levita, pertencente a uma das tribos sacerdotais de Israel, faz uma viagem ao sul do país para encontrar uma mulher que havia se tornado sua esposa ou concubina. No entanto, essa relação é marcada pela infidelidade. A mulher o trai, em seguida, foge de volta para a casa de seu pai. Por 4 longos meses, ela permanece lá, longe do marido. O levita decide que quer sua esposa de volta e parte em uma longa jornada para encontrá-la. Após chegar à casa de seu sogro, ele é recebido com hospitalidade, mas é constantemente encorajado a ficar mais um dia. No entanto, após vários dias de adiamento, o levita decide que é hora de voltar para casa, e é nesse ponto que a tragédia começa a se desenrolar. Enquanto viajam de volta para Efraim, o levita, sua concubina e seu servo encontram-se perto da cidade de Jebus, atual Jerusalém, mas decidem não parar ali porque era habitada por estrangeiros. Ao invés disso, optam por seguir até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim, esperando encontrar hospitalidade entre seus compatriotas israelitas. Ao chegarem a Gibeá, ninguém os acolhe. Apenas no final da noite, um velho aparece e lhes oferece abrigo. Eles entram em sua casa, confiantes de que estão seguros. Mas enquanto desfrutam da hospitalidade, algo terrível acontece. Homens perversos da cidade cercaram a casa, exigindo que Levita seja entregue a eles para que possam abusá-lo sexualmente. O dono da casa implora para que eles não cometam tal maldade, oferecendo, em vez disso, sua própria filha virgem e a concubina do levita. A situação rapidamente se torna ainda mais grotesca. Os homens ignoram as súplicas do anfitrião, e o levita, em um ato desesperado e impensável, entrega sua concubina para os agressores. A mulher é violentada e abusada durante toda a noite, sendo finalmente libertada ao amanhecer, mas o estrago já havia sido feito. Exausta, ferida e destroçada, ela mal consegue voltar para a casa onde seu senhor está hospedado. Ao chegar, desaba na soleira da porta. Quando o levita sai pela manhã para continuar sua jornada, ele encontra o corpo da mulher estirado no chão, com as mãos sobre o limiar da porta. Ele a chama para que se levante, mas não há resposta. Ela está morta. O que ele faz em seguida é quase inconcebível. Ele pega o corpo da concubina, leva-o para casa, corta-o em 12 pedaços e envia cada pedaço para uma das tribos de Israel, denunciando o crime hediondo cometido pelos homens de Benjamim. Essa parte da história deixa muitos leitores sem palavras. Como alguém pode chegar a tal extremo? A história nos confronta com uma verdade difícil. As más decisões têm consequências terríveis, não apenas para quem as toma, mas para todos ao redor. O que começou com uma atitude de infidelidade culminou em um ato de violência brutal e em uma guerra civil que custaria milhares de vidas. Há uma lição profunda aqui. Quando não há responsabilidade, quando não há governança, as pessoas tendem a se desviar. Em Juízes 19:1, lemos que naqueles dias não havia rei em Israel. Isso não significa apenas que o povo não tinha um governante humano, também significa que eles estavam distantes de Deus. Sem uma autoridade superior para responsabilizá-los, eles começaram a fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos, e o resultado foi o caos moral e social. Quantas vezes em nossas vidas fazemos escolhas sem pensar nas consequências? Pequenas decisões podem parecer inofensivas no momento, mas, quando acumuladas, podem nos levar a um caminho perigoso. O afastamento de Deus é um processo lento, e quando damos conta, estamos cometendo ações que nunca imaginamos que faríamos. A atrocidade cometida pelos benjamitas não passa despercebida.
As outras tribos de Israel ficam horrorizadas ao receber os pedaços do corpo da concubina e, indignadas, exigem justiça. Isso leva a uma guerra civil entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim, onde milhares de vidas são perdidas. É uma espiral de destruição e morte. Ao final da guerra, apenas 600 homens de Benjamim sobrevivem, e o povo de Israel, tomado pelo remorso, teme que uma de suas tribos seja extinta. Para evitar isso, eles tomam mais decisões questionáveis, incluindo o rapto de mulheres para que os benjamitas possam se casar e reproduzir, assegurando assim a continuidade de sua linhagem. Essa parte da história nos ensina uma lição dolorosa. As más decisões não apenas afetam a nós mesmos, mas também têm ramificações que impactam aqueles ao nosso redor. Muitas vezes, não podemos escolher as consequências de nossas escolhas, e elas podem se estender muito além do que imaginávamos. A história de Juízes 19-21 é uma das mais sombrias da Bíblia, mas sua mensagem é clara. Sem Deus como nossa âncora moral, estamos vulneráveis a cometer atos que nunca pensaríamos ser capazes. E as consequências dessas escolhas podem ser devastadoras, não apenas para nós, mas para aqueles que amamos. Que esta história nos sirva como um alerta. Precisamos buscar continuamente uma conexão profunda com Deus. Quando nos afastamos dele, perdemos nossa bússola moral e nos tornamos suscetíveis ao pecado. No entanto, também precisamos lembrar que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus oferece graça e redenção. Se há algo que você pode tirar desta história, é o seguinte: cada decisão que tomamos importa. E Deus, em sua misericórdia, nos chama de volta para Ele, mesmo quando nos encontramos no meio das consequências de nossas escolhas. Que possamos aprender com os erros do passado, buscar a face de Deus e viver de acordo com seus mandamentos, para que não caiamos nas mesmas armadilhas que o povo de Israel enfrentou. Se essa história impactou você, convido a refletir sobre as escolhas que tem feito em sua vida. Existem áreas onde você se afastou de Deus? Há decisões que você tomou que precisam ser avaliadas? Hoje é o dia de buscar a Deus e pedir sua orientação, para que possamos viver de acordo com a sua vontade e evitar as consequências desastrosas que o pecado traz. Que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.